Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Prezados ouvintes e seguidores do Divulgar.net, é com grande alegria e satisfação que estamos apresentando o programa Jesus por Emmanuel, estudando o livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 106 com o tema Servimos ao Bem. Quem vai conduzir o nosso estudo de hoje é a nossa companheira e amiga Lúcia Ericeira. É com você, Lúcia. Bom estudo, bom trabalho e boas reflexões. Olá, que bom que estamos aqui mais uma vez em busca das pérolas contidas no Evangelho para a nossa melhoria de vida, para a nossa reforma íntima. E hoje nós temos um capítulo muito importante do nosso livro-texto, que é o 106, cujo título é Sirvamos ao Bem. E antes de lermos a mensagem do nosso Emmanuel, eu gostaria de fazer com vocês algumas reflexões que nos servirão como adubo para fertilizar a terra dos nossos corações, para que essa sementinha possa florescer, possa dar frutos. E é preciso que pensemos um pouco em nossas vidas e sobre a nossa disposição na realização do bem. Quantas vezes, na tentativa de realizar o bem, nos sentimos aparentemente abandonados, sozinhos, e por isso perdemos as forças, desistimos dos nossos projetos e nos mantemos, às vezes, num estado de estagnação, quando sabemos que o propósito da nossa vida é realizar o bem, é fazer com que esse amor que nos veio trazer Jesus floresça, para que possamos continuar nessa escalada rumo à luz, rumo ao bem, e esse bem precisa ser realizado. E Jesus é a nossa referência de vida, é quem nós devemos tomar como guia e modelo, como nos diz Allan Kardec, e tomar nele as referências que precisamos para continuar persistindo no bem, para continuar a nossa caminhada, para que, embora frágeis, sabemos superar as nossas limitações. E essa é uma força que nós devemos buscar em nós mesmos. Então nós pensamos na vida de Jesus. O trabalho dele foi todo em função do bem, para nos trazer a árvore do Evangelho, esse templo de amor que precisa ser construído em nossos corações. E nós percebemos que Jesus, apesar de toda a sua grandeza espiritual, um espírito puro, com uma capacidade de realização, que formou, que está conosco desde a formação do planeta, que foi responsável pela construção do nosso orbe, da casa que nos acolhe hoje, Jesus, ele não trabalhou sozinho, ele formou a sua equipe de trabalho e formou com o material que ele tinha à disposição. Ele não trouxe anjos, ele não trouxe espíritos preparados para esse mistério, exatamente para nos deixar o exemplo do que nós precisamos construir através do esforço, através do trabalho, sem esperar que nada seja colocada em nossas mãos pronta, as coisas sejam colocadas já fabricadas, porque nós precisamos construir, nós precisamos realizar. E Jesus formou a sua equipe, trabalhou a sua equipe, aprimorou essa equipe. E nós percebemos que a persistência dele sempre era o bem. Encontrar o bem em todas as situações e em todas as criaturas. Tanto que ele não perdia tempo com discussões descabidas, com condenações, com julgamentos fora de propósito, sempre acolhendo, sempre compreendendo as fraquezas de todos que estavam à sua volta. Se não, vejamos, Pedro, que tanto o amava, o negou 3 vezes. Quantas e quantas ocasiões Pedro deu mostras que não compreendia Jesus. Judas o traiu vilmente. João e Tiago
quando em passagem pela Samaria propuseram a Jesus que fizesse descer fogo sobre aquela cidade, totalmente desconhecedores dos propósitos de amor de Jesus. Quando Jesus atravessa o momento mais difícil da sua missão, todos eles, exceto João, o abandonam, fogem totalmente amedrontados. E Jesus continua persistindo, continua acolhendo, sem desistir de nenhum deles e sem desistir de nenhum de nós. Apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas dificuldades, Jesus continua ao nosso lado, porque Ele não enxerga as nossas imperfeições, Ele enxerga as nossas potencialidades, Ele enxerga o que ou em que nós nos tornaremos. Por isso Ele não desiste, e não desiste a tal ponto de afirmar categoricamente que nenhuma dessas ovelhinhas que somos nós se perderá. Nenhum de nós, Ele continuará conosco. E aí é preciso que aprendamos com Ele, porque Ele não desiste, Ele persiste no bem. E esse deve ser o nosso propósito, continuar nos esforçando para que o bem possa ser realizado sem que a chama ou essa luz do bem possa ser apagado por qualquer vento de nossas incompreensões ou por qualquer forma que afastemos as pessoas que estão em nossas vidas, porque o bem, ele precisa ser realizado de forma compartilhada. Jesus, ele já nos deixa o exemplo da grande lei universal da cooperação, que é mencionada por Emmanuel, bem no prefácio ou na introdução do livro Paulo e Estevão, mostrando que no trabalho do bem, ou no trabalho da seara do Cristo, é necessário que haja o quê? Cooperação. Nós não estamos aqui para realizar nada sozinhos, nós precisamos uns dos outros. Então precisamos nos perdoar, nos compreender, nos aceitar para que realizemos esse bem de forma conjunta. E agora, feitas essas reflexões, vamos ler na íntegra a mensagem de Emmanuel para que ela possa calar no fundo dos nossos corações e nos motivar a novos propósitos de vida. Então, a mensagem é Sirvamos ao Bem. Ela está baseada num versículo do capítulo 1 do livro de João, do Evangelho de João, que é o versículo 5º. E Emmanuel tira uma frase desse versículo. Olha só a minúcia de detalhe que Emmanuel faz nesse estudo e nessa reflexão do Evangelho. A frase é a seguinte: a luz resplandece nas trevas. Vejamos a mensagem. Não te aflijas, porque estejas aparentemente só no serviço do bem. Jesus era sozinho antes de reunir os companheiros para o serviço apostólico. Sozinho, à frente do mundo vasto, à maneira de um lavrador, sem instrumentos de trabalho diante da selva imensa. Nem por isso o cristianismo deixou de surgir por templo vivo do amor, ainda hoje em construção na terra para a felicidade humana. Jesus, porém, não obstante conhecer a força da verdade que trazia consigo, não se prevaleceu da sua superioridade para humilhar ou ferir. Acima de todas as preocupações, buscou invariavelmente o bem em todas as situações e em todas as criaturas. Não perdeu tempo em reprovações descabidas, não se confiou a polêmicas inúteis, instituiu o reinado salvador de que se fizera mensageiro, servindo e amando, ajudando sempre e alicerçando cada ensinamento com sua própria exemplificação. Continuemos, pois, em nossa marcha regenerativa para a frente, ainda mesmo quando nos sintamos a sós. Sirvamos ao bem de
acima de tudo, entretanto, evitemos discussões e agitações em que o mal possa expandir-se. Foge a sombra ao fulgor da luz. Não nos esqueçamos de que milhares de quilômetros de treva no seio da noite não conseguem apagar alguns milímetros da chama brilhante de uma vela. Contudo, basta um leve sopro de vento para extingui-la. Olha que mensagem extraordinária. Então aqui Emmanuel chama o cristianismo de templo vivo do amor, em construção na terra, ainda não consolidado. Nos chama atenção para esse exemplo extraordinário de Jesus na convivência com as pessoas, no exercício do perdão, no exercício do acolhimento. E nos incita a continuar nessa marcha regenerativa, sempre servindo ao bem. No entanto, é preciso que evitemos discórdias, discussões e agitações. Esse bem, ele precisa ser construído de forma coletiva. É a grande lei universal da colaboração, que precisa ser estabelecida para o serviço no bem. E vejamos que Emmanuel, ele encerra essa mensagem de forma brilhante, de forma que nós diríamos assim, apoteótica, quando ele diz assim: não nos esqueçamos que milhares de quilômetros de treva no seio da noite não conseguem apagar alguns milímetros da chama brilhante. As trevas, elas não conseguem apagar a vela, aquela chama. E nós voltamos aqui para o início da referência de João, quando ele diz assim: a luz resplandece nas trevas. E se nós formos ler o versículo todo, ele continua: mas as trevas não, mas a luz se manteve, as trevas não prevaleceram. E aí, bem aqui, quando nós percebemos que essa vela ela pode ser apagada pelo vento, significa que a luz ela só se apaga com os ventos de nossas imperfeições, com os nossos julgamentos descabidos. É o que ele diz bem aqui: as discussões, as agitações, é quando nós não conseguimos manter essa vela acesa. E é preciso que acendamos os nossos propósitos no bem, mas é necessário que os mantenhamos para que esse vento não apague a luz que pode vencer as trevas. A luz de Jesus permanece entre nós. Resplandece, ele é a luz do mundo, como nos diz Jesus, como nos diz João em seu capítulo 1. É o Verbo que se fez carne para habitar entre nós. Ele é a luz dos homens e a luz resplandece e as trevas não prevaleceram sobre essa luz. Então é necessário que nós tenhamos essa persistência, porque quantas vezes os ventos de nossas incompreensões, dos nossos egoísmos, de nossa capacidade de aceitar, de perdoar, apagaram os nossos propósitos no bem. E Emmanuel nos diz que precisamos persistir. Seja um pouquinho de luz que acendamos em nossas vidas, mas esse pouquinho de luz, caso se mantenha aceso, já será capaz de afastar as trevas de nossas existências. Que Jesus nos abençoe e que possamos persistir sempre e sempre no bem. Muito obrigado, minha querida amiga Lúcia, pelo estudo de hoje e pelos esclarecimentos apresentados por você. Esperamos ter contribuído com os nossos ouvintes e seguidores com esta mensagem do livro Fonte Viva, no capítulo 106. Amanhã teremos no nosso programa o nosso companheiro Alcide Júnior, que vai nos trazer o estudo do capítulo 107 com o tema Regozijemo-nos dia a dia. Acesse o nosso site www.divulgar.net e conheça toda a nossa programação, assim como a nossa web rádio divulgar.net. Conheça também as nossas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram.
Muita paz a todos.